A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos versos de 1 a 25. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Quem assistiu o vídeo de ontem, o vídeo anterior, percebe que é uma continuação. Moisés está ensinando a nova geração a guardar o que foi ensinado nos 40 anos anteriores. A promessa de Deus é que ele será o Deus dessa geração e que essa geração deve temê-lo, deve obedecê-lo, cumprir os seus mandamentos. 3. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Então, o que a gente vê aqui? Que Deus está se apresentando para essa nova geração. Ele está ensinando essa nova geração a temê-lo. E está dizendo que se essa geração cumprir, obedecer, eles vão ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada. E o exemplo, vamos dizer assim, a forma como Deus explica isso é falando que a terra que eles vão herdar mana leite e mel. Isso é uma forma de dizer o quanto é preciosa, quanto é grandiosa a bênção de Deus nas nossas vidas. A mão de Deus sobre nós é tudo o que nós precisamos. E sim, ele faz referência ao Deus dos seus pais, mas tu não tem como servir a Deus de forma indireta. Tu tem que ter um relacionamento com Deus. Tu tem que desenvolver essa intimidade com Deus. Por mais que o teu pai, né, que a tua mãe, que a tua família seja temente a Deus, tu precisa ter um encontro pessoal com Deus. Ele tem que ser o teu Deus. 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Deus a quem nós servimos é um Deus único. Ele é invisível, ele é espírito. Ele é o Criador, ele é o Pai eterno. Esse é o Deus a quem nós servimos. 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse versículo vai ser muitas vezes repetido no Novo Testamento. Inclusive, o próprio Senhor Jesus vai falar: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso significa a integralidade do ser. Todo o nosso ser deve amar a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Aí vem
um trecho muito especial, que são os versículos de 6 a 9, que já tem vídeo no canal sobre a mezuzá. Se tu não assistiu, bem no iniciozinho do canal tem esse vídeo. Porque esse trecho é um trecho muito precioso e muito repetido, muito estudado, muito memorizado pelos judeus. Então eu vou ler de 6 a 9 e depois a gente comenta. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, aqui tá deixando bem claro que se tu quer que os teus filhos sigam a palavra de Deus, que eles conheçam o Deus a quem tu serve, tu tem que ensinar os teus filhos. E olha que interessante, este verbo, inculcará, tu vai colocar na mente deles, tu vai imprimir a palavra de Deus aos teus filhos, aos teus descendentes. Como que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso quando tu estiver sentado na tua casa, quando tu estiver andando pelo caminho, quando tu te deitar, quando tu te levantar. Isso significa que tu vai viver a palavra de Deus e os teus filhos vão aprender com o teu exemplo. Porque as palavras são importantíssimas, mas um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, quando a gente escuta de filhos que se desviaram, filhos que estão fora do evangelho, fora da igreja, que estão fazendo coisas tristes, a gente pode pensar, será que eles aprenderam desde pequeno? Será que eles viram os bons exemplos? Será que eles viveram de manhã, de tarde, de noite, sentado, caminhando? Será que eles compartilharam dessa vida no dia a dia, na sua família? Ou será que mesmo diante de tudo que os pais fizeram, eles simplesmente escolheram conhecer o mundo? Sabemos de grandes homens de Deus que passaram por isso, de terem seus filhos fora do caminho. Muitos contaram que falharam com seus filhos, outros contaram que sofriam por eles estarem usando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, porque se eles fazem isso com o pai e com a mãe, é porque fazem com Deus. Na verdade, a dor, a afronta, não é para o ser humano, é para o próprio Deus, né? Mas também tem testemunhos de filhos e filhas que reconhecem que sim, eles queriam ir dar uma passeadinha no Egito, eles queriam conhecer o mundo. Vêm muitas vezes todo machucado, todo destruído, voltam com cicatrizes no corpo, na alma, no espírito, porque se desviaram, porque abandonaram os princípios que aprenderam na sua família, na sua casa. Então existem muitas questões envolvidas nessa situação. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, nós devemos orar sempre. Enquanto houver vida, há uma chance, há uma oportunidade. As pessoas podem se arrepender. E a obra não é nossa, ela é do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado,
da justiça e do juízo. E não importa se essa pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja, conhece a palavra desde pequena. Ela tem que se converter. Deus não tem netos. Tu não vai encontrar netos, tu vai encontrar filhos. Todos que receberam o Senhor Jesus se tornaram filhos, se tornaram filhas. Então tu precisa nascer de novo, tu precisa ser gerado novamente. E isso é uma experiência pessoal. Isso tem a ver com pecado, perdão de pecados, arrependimento de pecados, confissão de pecados, produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é a salvação, isso é mediante a fé, isso é pessoal. Isso é intransferível. Por mais que teu pai seja uma bênção, que a tua mãe seja uma bênção, tu vai ter que se arrepender dos teus pecados e trilhar esse caminho da salvação. E há uma esperança sim, se tu é um pai, uma mãe, um avô, uma avó que está sofrendo porque está vendo seu filho ou seu neto abandonando o caminho de Deus, fazendo coisas muito feias e tristes, a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. E até quando ele for velho, ele não vai se desviar. E se ele se desviar, aquela palavra, aquela mensagem, aquela semente tá lá. E ela vai brotar, ela vai germinar. E ele vai se arrepender e vai voltar para os caminhos. É o que a gente crê e é o que a gente ora e deve sempre orar. Esse é o nosso papel. Pregar o evangelho, ensinar, falar de manhã, de tarde, de noite, sentado, caminhando no YouTube, para que as pessoas conheçam a verdade, para que as pessoas saibam o que a Bíblia diz. Agora, a decisão é pessoal. O Salvador é pessoal. Tu tem que ter um encontro particular, íntimo, pessoal com o Senhor Jesus. Ele tem que te salvar. Ele tem que te curar, ele tem que te libertar. E isso é particular, é pessoal, é intransferível. É de ser humano para ser humano. Não tem como. É um que faz, é um que quer, é um que decide, é um que abre a porta. É cada ser humano que tem esse desejo, essa decisão, essa vontade de se entregar ao Senhor Jesus, de abrir seu coração, de pedir perdão dos seus pecados, de se arrepender, de confessar. Esse é o nosso trabalho, pregar o evangelho, ensinar e orar para que o Espírito Santo convença, para que a palavra de Deus toque nesses corações. 10. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sobre juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. 11. Com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui no 10, no 11 e no 12, a gente vê que Deus, ele é benigno, bondoso, ele abençoa. Ele tem tudo que é bom para dar para os seus filhos. Mas ele deixa bem claro que quando a bonança, a prosperidade, as bênçãos vierem, que a gente não pode esquecer da onde Deus nos tirou. Isso vale para qualquer um de nós. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, num lar temente a Deus. Nós devemos lembrar que todos nós pecamos e todos nós precisamos desse perdão. Então, assim, quando a prosperidade bater na tua porta, quando as bênçãos, aí ele dá todos esses exemplos, não esquece que foi Deus que te libertou, que foi Deus que te abençoou, que foi Deus que te curou, que foi Deus que te salvou. 13. Temam o Senhor
seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Quer dizer, a nossa vida está nas mãos de Deus e é a Ele que nós servimos. Aí vamos para o 15. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. O que quer dizer? Quando a pessoa se afasta de Deus, a palavra está dizendo que Deus é zeloso. Outra tradução dizia ciumento. Quer dizer, ele não divide a glória dele. Ele quer que tu seja fiel a ele, que tu o adore, que tu o sirva, que tu siga e cumpra. Obedeça. Então, se tu não fizer isso, a ira de Deus vai se acender contra ti. 16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. Aqui o que ele está falando? A gente não deve brincar com Deus, tentar a Deus, zombar, escarnecer. Como eu já falei algumas vezes, achar que Deus tem obrigação. Deus é Deus. Ele faz o que ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Ele é soberano, ele é o Deus Altíssimo. 17. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Anda na linha, anda na luz, que vai dar tudo certo. 18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Ó. O que está dizendo aqui? Que nós temos que guardar esses testemunhos, guardar esses mandamentos, estatutos. Quando a gente estudou o Salmo 119, a gente viu quantos sinônimos para a lei de Deus, para a palavra de Deus. Então, significa guardar toda a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Seria o resumo disso. E saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que Deus nos cuida. Que Ele está com os olhos abertos, cuidando dos seus filhos. E olha que o conselho é que quando entrar na terra, quer dizer, quando tu experimentar as bênçãos, porque tu vai experimentar bênçãos. Então não te esquece do Senhor. Não te esquece do Senhor. 20. Quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos, mas o Senhor nos tirou com mão poderosa, nos livrou, com mão poderosa, nos salvou. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. Então, Deus opera sinais e maravilhas para salvar, curar e libertar o seu povo. 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Então, o melhor caminho é temer o Senhor. 25. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. É exatamente isso que nós precisamos entender. Que tudo que Deus ordenou, tudo que Deus ensina, tudo que a palavra de Deus nos fala, tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem, é para a nossa proteção, é para o nosso benefício. Isso que tem que estar na nossa mente. Acreditar que o nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a promessa foi para Abraão, mas Isaac teve que conhecer o Deus de Abraão. A promessa era para Isaac, mas Jacó teve que conhecer o Deus
de Isaac. A promessa era para Jacó, mas os filhos tiveram que conhecer o Deus de Jacó. É um Deus de aliança? Sim, e é um Deus que cumpre as suas promessas. Os pais devem ensinar os seus filhos toda a palavra de Deus, todos os mandamentos, todos os estatutos, testemunhos, decretos e juízos. Quando? Enquanto estiverem com os filhos. Seja caminhando, seja deitando, seja levantando, seja sentado, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, dando exemplo, mostrando para os filhos o que é viver na presença de Deus, o que é andar nos caminhos do Senhor, o que é trilhar uma vida na presença de Deus, na luz do Senhor. Pais podem inspirar seus filhos a seguir ao Senhor, mas sim, cada filho vai ter que encontrar o Deus dos seus pais, vai ter um encontro pessoal com o Deus dos seus pais.